Olá, bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Acho que essa aula vai ao ar dia 28/3/2021. Eu estava aqui concentrado para ver as minhas anotações e o como é que eu falo, e eu estava, sinceramente, me sentindo, eu acho, né? Me sentindo igual aquele menino que cedeu os 5 pães e 2 peixes para a primeira multiplicação de Jesus. Sim, como imagino que ele deve ter se sentido entregando o pouquinho que ele tinha para frente a uma tão grande necessidade. E eu imagino que é isso mesmo que está acontecendo. O pouco que posso entregar, com esperança que Jesus possa multiplicar aí nesse momento difícil. Imagino que muitos dos irmãos estejam passando por grandes problemas de saúde ou financeiro, esse coronavírus que tem bagunçado bastante a nossa rotina. Então, seja bem-vindo, espero que possa acompanhar o estudo e que Deus possa completar o entendimento e para o crescimento da nossa fé, do nosso amor e de nós como igreja e como irmãos. Tá joia? Eu vou abrir aqui a nossa tela para acessar o PowerPoint que eu peguei. Então, acho que é esse aqui. Então, só um minutinho. Também não. Aqui. Esse é o nosso primeiro slide. Ele tem a ver com a nossa aula da semana passada. O último versículo que nós lemos na lição passada, para a gente tentar conectar com a lição de hoje, é: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Desse modo sabemos que permanecemos, que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João estava finalizando o seu raciocínio, falando para a igreja que estava sendo atacada por esses falsos mestres, falando de sinais claros sobre a filiação de Deus, da igreja, dos irmãos. O que eram sinais claros, segundo João, na lição passada e na retrasada? Ele falou, um sinal claro de um filho de Deus é que ele abandona o erro e tem uma vida justa. Ele não vive em pecado, não fica naquele pecando, mesmo pecado, sem arrependimento. Esse é um sinal claro. O segundo sinal claro, que ele deixou certo para a gente, na aula passada, é sobre o amor. Um sinal claro da sua filiação com Deus é que o amor transborda na sua vida. O amor pelos irmãos, o amor a Deus, e tudo isso é possível. O versículo aqui diz que tudo isso é possível por causa do Espírito Santo que ele nos deu. Esse grande companheiro prometido por Jesus antes dele partir, que vem, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e no início da nossa caminhada cristã, e vai seguir conosco como selo. O apóstolo Paulo fala que é o selo de garantia que nós chegaremos até o final da jornada proposta por Deus. Esse é o Paráclito, aparece quando Jesus falou, aquele que nos ajuda para todos. Então, esse é a garantia e esse é o sinal que nós estamos com Deus e que Deus está com nós. É o Espírito que Ele nos deu. Por que eu quis pegar esse último versículo? Por causa da palavra Espírito. O título da nossa lição, número 10, é Provai os Espíritos. Parece que agora ele vai fazer um parênteses. O apóstolo do amor está engajado na sua missão, como última testemunha viva dos apóstolos, a corrigir desvios dentro da igreja, causados por pessoas que estavam tumultuando a igreja, colocando falsos ensinamentos. Então, ele vem e vai dar sinais claros de quem são os filhos de Deus e de quem não são. E agora ele vai dizer, para provar os espíritos, para aqueles filhos de Deus que estão dentro da igreja, entenderem que nem tudo que é ouvido dentro da igreja vem de Deus. Mesmo que hajam sinais miraculosos, ele fala, devemos provar os espíritos. Nosso texto base, se os irmãos quiserem abrir,
na primeira carta de João, capítulo 4, do verso 1 ao 6. O objetivo da nossa lição, proposto pela revista, está lá escrito, no tópicozinho logo abaixo do versículo-chave, diz assim: capacitar o aluno para avaliar, discernir e fazer escolhas corretas quanto ao que ouvir e obedecer no confuso mercado evangélico. Esse é o alvo da lição. Para isso, nós vamos usar o texto base. Vamos para o primeiro capítulo 4 de 1 João. Vamos tentar entender o que estava acontecendo lá, no contexto da igreja, e como que o apóstolo João lidou com um assunto. Então, entendendo o que aconteceu e por que ele colocou esses ensinamentos para a igreja, e depois, claro, tentar nos aplicar para nós, na nossa realidade evangélica atual, e contextualizar para nós. Joia? Vamos então ao texto. Vou afastar aqui um pouquinho. Diz assim na versão NVI: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca da qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falo procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por esses últimos palavrinhas, nós descobrimos o texto da lição: provar os espíritos, o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos então pensar versículo a versículo, para depois tomarmos as nossas conclusões para o nosso contexto, como está proposto na lição. O primeiro versículo diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele chama a igreja: amados, não creio em qualquer espírito. Tem algumas versões diz provem os espíritos. Diz que a palavra em grego seria a mesma que seria usada, por exemplo, para provar o ouro, quer dizer, aquecer para retirar as impurezas e daí separar o que é ouro da sujeira. Então, de alguma forma, é esse processo que eles deviam fazer com os espíritos. Mas como assim se prova um espírito? A gente não sente o gosto. E está falando de espírito, mas não eram vozes que as pessoas estavam ouvindo da igreja. Muito provavelmente está fazendo referência aos falsos mestres, que tem esse espírito dominado pelo anticristo, o espírito do anticristo, que ele vai mencionar daqui a pouco, e estavam vindo na igreja. Então, a primeira conclusão que eles deveriam tomar é que nem todo mundo que vem falar da igreja deve ser ouvido, sim, e ser aceito. Aliás, o apóstolo Paulo fala que ninguém deve ser assim. Por exemplo, se eu vier falar para vocês alguma coisa, vocês não devem aceitar, vocês devem ir lá e conferir para ver se é isso mesmo. Se algum pastor convidado vier e trazer a sua mensagem, vocês devem abrir a Bíblia e conferir para ver se é isso mesmo. É o que o apóstolo Paulo elogia nos bereanos lá no livro de Atos. Lá, quando estava nas suas andanças, nas suas viagens missionárias, na cidade de Bereia, ele tece um elogio aos bereanos, comparado com a outra cidade que ele estava, que eles, quando ele tinha chegado nessa outra cidade, os judeus não quiseram ouvir. O Paulo tentou falar, mas eles não quiseram nem conferir na Bíblia, no Velho Testamento deles, o cumprimento das promessas da qual o apóstolo estava se referindo, e já expulsaram o apóstolo Paulo. E ele foi para Bereia, e em Bereia ele foi bem recebido. E o elogio que eles falam para os bereanos é o seguinte: os bereanos foram mais nobres do que aqueles de onde ele tinha vindo,
e com muito cuidado, dia a dia, examinava as Escrituras para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando estava correto. E é uma coisa que nós devemos treinar também como igreja. Seja quem for que venha trazer a mensagem via internet ou presencial, todas as mensagens devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Ninguém tem autorização de vir trazer uma mensagem que não esteja embasada na palavra de Deus. A autoridade que qualquer um possa ter para vir falar na igreja, a pessoa só tem autoridade se ele estiver falando a palavra de Deus. Quando ela passa a falar as suas palavras ou outra mensagem, ele perdeu a autoridade e a credibilidade para estar fazendo isso. Então, a primeira orientação é pesem os espíritos. Por quê? Porque muitos profetas têm saído pelo mundo e estão trabalhando pelo mundo, propagando as suas falsas mensagens. É o que estava acontecendo, disseminado ali na região de Éfeso. Todas as igrejas estavam sendo atacadas por aquilo que aparenta ser, eles classificam os historiadores como um pré-gnosticismo. O gnosticismo foi uma evolução dessas ideias de misturas de judeus com cultura grega, que não aceitava principalmente a encarnação de Jesus Cristo. Mas vamos seguindo então. O outro versículo fala como que eles deveriam reconhecer se o Espírito vem de Deus ou não. Ele diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Diz que o nome da pessoa que estava encabeçando esses falsos ensinamentos era Cerinto. Os historiadores, baseados nos pais da igreja, os pais da igreja são aquelas pessoas, foi a segunda geração que teve seus ensinamentos diretamente dos apóstolos. Então, temos, por exemplo, mensagens de Irineu, que é um desses pais, ditos pais da igreja, falando de um tal de Cerinto, que atuava nessa região de Éfeso, e que seria essa pessoa principal oponente do apóstolo João. O apóstolo João está enfrentando um problema específico. Os gnósticos não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Para eles era inconcebível Deus se tornar carne. Por quê? Porque na cultura grega, Deus estava lá no céu, totalmente separado da sua criação. Deus tinha criado, mas tinha deixado, porque ele não podia se contaminar com a carne. Jamais era inconcebível para eles Deus se tornar carne. E essa era o grande problema. Por isso que João diz uma orientação simples. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Hoje em dia, nós não podemos ficar somente nessa afirmação. Essa afirmação serve principalmente para a situação em que eles estavam lá. O questionamento desses falsos mestres é exatamente isso. Deus não poderia ter vindo se encarnado na forma humana. Jamais. Eles não aceitavam isso. E o que implicaria isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O próximo versículo vai dizer, aliás, o que implicaria se Jesus não tivesse vindo em carne. Então, negar que Jesus veio em carne implica em, isso aqui são conclusões do um teólogo bastante conceituado, o Barclay. Na opinião dele, João está expressando claramente que, passo 1, negar que Jesus veio em carne é negar que Jesus é o centro de toda a história humana e universal. Quer dizer, eles estavam dizendo que Jesus não era Deus. Eles estavam afirmando que Jesus era apenas eles chamavam de Aion, um tipo de espírito, bem distante de Deus, e nem é um dos principais. A Bíblia afirma que Jesus é o cumprimento de toda a história. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, negar que ele veio em carne quebraria totalmente esse conceito fundamental no cristianismo.
O segundo conceito, negar que ele é o cumprimento das promessas de Deus. Quer dizer, se Jesus não veio em carne, então ele não pode ser o Messias. O Messias seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, fruto da semente da mulher, como foi prometido lá em Gênesis. Então, os judeus que esperavam e ainda esperam, uma parte deles ainda esperam esse Messias, se esses gnósticos negam que Jesus, então é como negar que esse Jesus que os discípulos conheceram era o cumprimento das promessas de Deus. Quer dizer, se ele não veio em carne, então ele não era o cumprimento da promessa de Deus. E 3, é negar sua soberania. Ele não veio somente para morrer, mas também para estabelecer seu reino. Então, se eles contrariassem o ensinamento apostólico, dizendo que o apóstolo João falando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por suas mãos. Ele diz depois, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele veio para cumprir a sua missão de autossacrifício, para tomar o nosso lugar na cruz. Então, negar que ele tinha vindo em carne, dizer que ele era somente um espírito, como nós vamos ver daqui a pouquinho qual que era a afirmação principal deles, é quebrar a base principal do cristianismo. Não teria como ter cristianismo se Jesus não veio em carne. O versículo seguinte vai dizer, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. É o antagonismo ali do que ele estava falando. Todo espírito que confessa é de Deus. O que não confessa não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Eu coloquei duas imagens. Uma tentando dar uma lembrança de como teria sido o batismo de Jesus e a outra, a crucificação. Por que eu coloquei esse aqui? Porque esses falsos mestres diziam, Jesus foi um homem excelente, foi nossa, primoroso, muito cheio de qualidades, tantas qualidades que Deus os escolheu. E no momento do batismo, Deus enviou o seu Espírito que tomou conta do corpo dele. Então, Jesus era um homem e o Messias foi enviado e tomou conta dele e fez o seu ministério. E quando que ele foi embora? No momento da cruz, onde ia ser crucificado, o Espírito Santo de Deus jamais poderia ficar naquele corpo que iria passar por tanto sofrimento e daí teria saído. Isso é o que os falsos mestres diziam. Esses eram os questionamentos. Até aquela frase que Jesus falou na crucificação, Deus meu, por que me abandonaste? Eles diziam, invertiam tudo, dizendo, poder meu, por que me abandonaste? Eles invertiam. Então, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. João está deixando claro que esses falsos mestres que vinham com essa história que Jesus não tinha vindo em carne, não procediam de Deus, quer dizer, não vinha, não era Deus que estava mandando isso aí. Ele falava que é outra pessoa que está mandando isso aí, que dizia, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo, e agora já está no mundo. O anticristo, essa palavra anticristo, pode significar duas coisas no grego, como ela foi escrito. Anticristo. Pode ser contra Cristo, mas também pode ser no lugar de Cristo, querendo tomar o lugar dele. Esse é o Espírito. E ele diz, vocês já ouviram falar que ele está vindo, esse anticristo está vindo, e agora esse Espírito já está no mundo, já estava naquela época, e com certeza hoje em dia também está. Não é a figura principal do anticristo, que no Apocalipse vai mencionar, que ele está para surgir. Paulo fala que existe algo que está o segurando, e quando esse algo deixar de segurar, aparece lá em Tessalonicenses, se não me engano, então daí vai ser conhecido quem é esse anticristo, a figura central. Pode perceber quando tem a figura de Deus, desse Deus triuno, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O diabo tenta
imitar tudo do lado dele. É o diabo, é o anticristo e o espírito do anticristo. Percebe a diferença? Então, fala que vocês já ouviram que ele está vindo e agora já está no mundo. Quer dizer, ele já está atuando. E João está afirmando que esses falsos profetas não têm mensagem de Deus. Não importasse o que tipo de mensagem está falando, que tipo de sinais eles fossem capazes de dar, ele diz, eles não procedem de Deus. Citação de Jesus sobre falsos mestres, sobre anticristos, ele diz que no final dos tempos viriam muitos falsos mestres e fariam tantos sinais, tantas maravilhas, tantos prodígios, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, os filhos de Deus seriam enganados se possível fosse, mas não é possível. Mas a questão é os sinais que eles conseguiriam fazer. Então, João não está olhando para os sinais, João está olhando para a mensagem deles. E esse é um ponto muito importante que nós devemos levar em consideração. O versículo seguinte fala sobre os membros da igreja. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram esses falsos mestres. Por quê? Por que eles venceram? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É uma referência clara à presença do Espírito Santo, que vem morar com a gente, que nos conduz ao arrependimento, que nos conduz à santificação, à devoção, que nos dá os seus frutos da sua presença, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, temperança. Tudo isso são frutos da presença do Espírito Santo, que vai se desenvolvendo conforme a nossa vida cristã vai evoluindo. Então, ele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. Esse selo de garantia que o apóstolo fala, que Deus coloca em nós, que nos vai levar até o final do propósito de Deus, é maior e vai nos guardar. E o apóstolo João está falando para a igreja, como que se dissesse, vocês fiquem tranquilos, vocês têm Espírito Santo, ele vai guardar vocês. Existem coisas que eles deveriam fazer a respeito da doutrina dos falsos mestres para tirá-los do ensinamento da igreja, como que aconteceu na história real, mas eles deveriam ficar tranquilos porque Deus está cuidando. E o apóstolo João, mandando essa carta e colocando no devido lugar esses falsos mestres, era uma forma que Deus estava cuidando também. O Espírito Santo é maior do que esse espírito do anticristo que está no mundo, que ele cega o entendimento das pessoas. Acho que é Coríntios que fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vejam o Evangelho, não consigam enxergar. E se não houver um milagre da parte de Deus para abrir os olhos e colocar a luz do Evangelho para eles, realmente eles vão passar a vida e jamais enxergarão. O versículo seguinte, número 5, fala sobre esses falsos mestres. Ele diz, eles vêm do mundo, por isso falam que procedem do mundo, e o mundo os ouve. Eu coloquei aqui 2 caminhos, lembrando das palavras de Jesus, sobre os 2 caminhos. Estreito é o caminho que conduz à salvação, poucos há que vão por ele. E largo é o caminho que vai à condenação, e muitos estão indo por ele. Parábola de Jesus, né? Aliás, não é uma parábola, ele fala do acontecimento real. Ele diz, esses falsos mestres vêm do mundo, por isso falam, procedem do mundo e o mundo os ouve. E é assim isso é realmente que acontece. Aquele caminho largo, onde muitas pessoas estão seguindo enganadas, e o caminho estreito, onde as pessoas receberam a luz do Evangelho e conseguem caminhar pela graça de Deus, sabendo que as dificuldades desse caminho que nós enfrentaremos, nós receberemos força do Espírito Santo de Deus, a capacitação de Deus para trilharmos esse caminho, onde às vezes vai parecer estreito, vai parecer difícil, vai parecer que o caminho do lado está mais fácil e mais tentador, mas é o Espírito Santo que vai nos guiar nesse caminho estreito, com a graça de Deus, até o final. Seguindo em frente, no versículo 6, o apóstolo João diz para a igreja, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve.
mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu lembrei, né, de uma citação de um pastor. Diz que ele contou a seguinte história. Ele estava pregando na igreja, após terminar a pregação, um culto aparentemente normal, ele vai atrás e cumprimenta as pessoas como mais ou menos é tradicionalmente. E chega, de repente, na saída, uma senhora que ele não conhecia, e cumprimentando o pastor, tal, puxou conversa, e deu um conselho para o pastor. Pastor, ele disse, sim, senhora, eu sei o que o senhor deve fazer para a igreja, para o senhor encher essa igreja. Tinha alguns bancos que talvez não estivessem tão cheios. Ela disse assim, o senhor deve falar mais de filosofia, de atualidades, o senhor deve deixar um pouco de lado toda essa questão da religiosidade, da Bíblia. O senhor vai ver, se o senhor mudar um pouquinho o seu discurso, eu percebo várias qualidades do senhor, o senhor vai conseguir encher essa igreja. E ele falou, pensou um pouquinho e respondeu, é verdade, eu acho que a senhora tem razão. O único problema é que a igreja poderá estar cheia de pessoas vazias. Não é assim? O apóstolo João está dizendo, viemos de Deus, todo aquele que conhece a Deus nos ouve. O mundo vai querer ouvir outras coisas. Se nós formos ver igrejas evangélicas, entre aspas, que pregam, por exemplo, o evangelho da prosperidade, ou curas a todo custo, como se Deus fosse obrigado a nos curar, ou tivesse alguma obrigação porque nós demos o dízimo, ou uma oferta especial. Esse é o tipo de coisa que o mundo quer ouvir, que é um Deus na palma da mão deles, em que eles podem digitar a senha e receber aquilo que eles querem. Eles podem fazer as suas campanhas de oração, de fervor, de oferta ou de semanas na igreja, e Deus atende aquilo que eles querem. Quer dizer, eles não estão lá na igreja efetivamente por causa de Deus, eles estão lá para conseguir aquilo que Deus poderia dar para eles. Então, esse é o tipo de coisa que pessoas que não conhecem a Deus fazem. Eu posso já dizer, nós viemos de Deus, e nós conhecemos a Deus. Quem não vem de Deus não ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando Jesus fala claramente para os seus discípulos que ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele também diz em seguida que eu sou o bom pastor, eu falo com as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me ouvem, e eu lhes dou a vida eterna. A questão, se você ouve a Deus ou não, como o apóstolo João está dizendo, é o que distingue você, se você é de Deus ou se não é de Deus. E é dessa forma que ele fala. Dessa forma, reconhecemos que o Espírito da verdade, se o Espírito é da verdade ou o Espírito do erro. Se ele ouve a Deus e se ele ouve os ensinamentos dos apóstolos. Então, irmãos, os nossos versículos eram esses. Eu separei aqui uma síntese. Vamos ver se os irmãos concordam. O que vamos fazer de conta que isso aqui é uma peneira sobre ensinamentos dentro da igreja, se é falso mestre ou não. O nosso texto está dizendo, as minhas conclusões são, primeiro, muitos falsos profetas têm saído para o mundo. Existe uma abundância de informações falsas. Tem muita coisa por aí que está errada. Se você quer descobrir se está certo ou está errado, você tem que estar com a Bíblia e pedir a Deus sua orientação e estudar a Bíblia, porque tem muita coisa aí em igrejas que são ditas evangélicas que não estão na Bíblia. São distorções, às vezes absurdas, daquilo que está na Bíblia. O 2, os ensinamentos... Os ensinamentos dos falsos mestres querem tirar Jesus do seu lugar da igreja. Acho que faltou uma palavrinha ali, por isso que eu me atrapalhei, desculpe. Então, esses ensinamentos desses falsos mestres querem tirar Jesus do lugar da igreja, colocando ele um pouquinho só de lado. Não, tira Jesus daqui, põe um pouquinho de lado. Jesus legal, Jesus é bom, mas vamos ver então nossa prosperidade, nossa vida aqui, vamos ver a nossa cura, precisando muito de cura,
ou vão ver meus projetos que nós temos aqui. Então, quando eu resolver esse projeto, então eu volto e acerto as coisas ali com Jesus. Jesus é importante, mas deixa um pouquinho de lado nesse momento. Essa é uma característica dos falsos ensinamentos, tirar Jesus do centro. O apóstolo Paulo, em Tessalônica, acho que é Tessalonicenses, ele lida também com gnósticos, só que no contexto do apóstolo Paulo, no contexto de outra cidade. E ele diz que aqueles pré-gnósticos estavam fazendo o seguinte, ele várias vezes, o apóstolo usa a figura do corpo. Ele diz, Jesus é a cabeça do corpo e a igreja é o corpo. Então, Jesus como cabeça e a igreja é o corpo. Cada corpo tem seus membros. Essa figura é bastante conhecida. Ele diz que esses irmãos, acho que é de Tessalônica, estavam sofrendo com os pré-gnósticos também, e dizia que, o apóstolo Paulo dizia, eles tiraram a cabeça do corpo. Quer dizer, eles tiraram Jesus e querem pôr outra coisa no lugar. É a figura que o apóstolo Paulo usa. O que eles estavam tentando pôr no lugar? Culto aos anjos, cultos místicos de anjos, de conhecimento para evoluir e chegar mais perto de Deus sem precisar do sacrifício de Cristo, uma coisa absurda. Ele tinha colocado também um ascetismo, quer dizer, um esforço humano pessoal muito forte de se abster de quaisquer paixões mundanas e corporais e nem de alimentos, eles mal comiam. Por quê? Porque fazendo isso, o corpo deles ficaria fraco e eles chegariam mais perto de Deus. Quer dizer, eles tiravam a figura central de Cristo, o único justo, o sacrifício que Deus providenciou para a nossa reunião com Deus, a justiça de Deus demonstrada na cruz, sacrificando e culpando o pecado em Jesus, que era inocente, e a justiça e o amor, fazendo isso por amor a nós, abrindo um caminho para a reunião de volta com Deus. Então, eles tiravam isso totalmente e queriam colocar o esforço humano, culto aos anjos, e a abstinência de coisas comuns. Então, para que Jesus morreu? O Paulo vai perguntar mais para frente. Para que Jesus morreu? Isso é um absurdo. Esse é um falso ensinamento. O 3. O Espírito do Anticristo já estava e continua no mundo. O apóstolo João fala, o Espírito do Anticristo já operava no mundo. E, obviamente, continua por aí. Não é muito trabalhoso ver como a igreja está sendo influenciada e atacada com pensamentos mundanos, que nós devemos tomar cuidado e sempre usar o filtro da palavra de Deus, seja na música, seja em pregações, seja em internet, seja em qualquer lugar. O mais perigoso disso é que nós podemos eleger algumas coisas ali que são evidentemente, são claramente do espírito do anticristo, tipo teologia da prosperidade, cura a qualquer preço, campanhas de libertação aí para conseguir alguma coisa, porque como se Deus ficasse devendo alguma coisa para a gente, se a gente desse oferta ou fizesse algum sacrifício aí, não, agora Deus deve, então tem que cumprir o que prometeu para mim, porque é a promessa de Deus. Esses são claros e evidentes, qualquer pessoa com um pouquinho de maturidade consegue perceber. O grande problema são aqueles outros desvios que nem a igreja às vezes consegue perceber, que vão se infiltrando sorrateiramente no meio da igreja, tirando a centralidade de Cristo, tirando o foco, tirando o nosso viver para Deus. Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro escondido num campo. E ele sabe que esse tesouro está lá, então ele pega tudo que ele tem, vende, pega dinheiro para comprar aquele campo que ele sabe que lá tem o tesouro. E Jesus fala, esse é o reino de Deus. Uma pessoa que esquece agora das coisas do mundo para querer totalmente a Deus. E por quê? Porque viu um imenso valor lá. E essas coisas que ficam aqui têm a sua medida, têm o seu valor. A palavra de Deus diz que Deus cuida da nossa vida, tem promessas de bênção para as pessoas que querem seguir a Deus, tem uma vida de temor a Deus, mas não são o foco principal da nossa vida. Número 4.
Os filhos de Deus têm vitória garantida porque ouvem a voz de Deus. É a promessa que nós aparecemos ali. Nós somos as ovelhas de Cristo e ouvimos a sua voz. Se você já tem essa graça de conseguir ouvir a voz de Deus e conseguir perceber que essas outras vozes não vêm de Deus, irmãos, levanta as mãos para os céus, dêem graças a Deus, faça uma oração, isso não é pouca coisa. Isso não é pouco. Número 5, os que não procedem de Deus não ouvem a mensagem de Deus, exposta pelos relatos apostólicos. João está dizendo que essas pessoas que estavam combatendo ele pessoalmente na igreja, os ensinamentos deles, não procediam de Deus. Por quê? Porque não estavam dando atenção aos ensinamentos dos apóstolos. O que nós temos na Bíblia? O que é o Novo Testamento? O relato dos apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, ou o relato direto dos apóstolos, ou as pessoas que estavam bem próximas aos apóstolos, que escreveram o que eles tinham relatado, todas as cartas de Paulo, todas as orientações. São esses os ensinamentos que nós temos, e esse é o nosso filtro para saber se algo vem de Deus ou não vem de Deus. O Paulo, acho que fala, eu não lembro qual carta agora, mas ele compara Jesus como Jesus é essa pedra angular da construção, da qual dá firmeza e dá direção para tudo que está sendo construído, e a base firme é os ensinamentos dos apóstolos, aonde está sendo construída a igreja. E a igreja ele compara, vocês são como os tijolos. Então, Jesus é pedra angular que dá firmeza, sustentação e direção. A base são os ensinamentos dos apóstolos e os tijolos onde está sendo construída a igreja que Deus está montando, e somos nós, os tijolinhos que estão sendo lapidados para encaixar um no outro e formar a igreja de Deus, universal, seja de qualquer denominação. Nossos muitos irmãos espalhados no Brasil e no mundo, que Deus está trabalhando na vida de cada um. Então, irmãos, esses são os nossos tópicos. O que pelo menos o que eu separei, que eu consegui nesse tema de filtrar, esse propósito de filtrar esse mercado que a revista chama mercado evangélico, tão sofrido hoje em dia, onde o Brasil tem tantos evangélicos, um percentual grande, mas infelizmente não está vendo o aumento da justiça social, não estão vendo a luz de Jesus brilhando cada vez mais forte na sociedade. Existe um percentual dos evangélicos que são ditos evangélicos, mas muitas vezes são pessoas enganadas e que realmente ainda não entenderam o que é o Evangelho de Deus. Na próxima lição, essa minha última lição, nós estamos fechando o mês de março. Semana que vem, se Deus permitir, o pastor Ismael vai continuar a sequência agora do mês de abril. Estou fechando aqui minha sequência, espero que possa ter sido útil aí na caminhada dos irmãos. Eu realmente estou com saudade de ver os irmãos e temos orado para que Deus abençoe a cada um, proteja do coronavírus e que possa dar sustento para a vida dos irmãos nesse momento difícil. Então, na próxima lição, o propósito da revista, se os irmãos lerem, é encontrar plena segurança no amor de Deus. E fica aqui o meu convite para que os irmãos continuem no estudo. E às vezes a gente pode pensar que temos tantos problemas, mas é a palavra de Deus que nos dá firmeza nesses momentos onde o barco balança, e é o nosso conhecimento, nossa comunhão com Deus é que vai nos garantir que nós passaremos por essa tempestade e que Deus está nos guardando. Vamos orar, encerrando? Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela luz do Evangelho que brilhou para nós, que o Seu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e agora nos conduz para uma vida cristã vitoriosa e que renda frutos. Pedimos, Senhor, muda o nosso coração naquilo que está faltando, nos ajuda com nossas imperfeições, nos ajuda nesse momento, como igreja, possamos, de alguma forma, achar um modo de continuar testemunhando para o mundo, mesmo sem as nossas reuniões, que possamos ter a oportunidade de testemunhar para essas pessoas que estão sofrendo parecido conosco e
e às vezes não tem uma esperança que se agarrar. Abençoa, Senhor, a nossa liderança, a vida dos nossos irmãos, cuide de cada um, que o teu propósito para a nossa igreja nesse ano possa se cumprir. Oramos em nome de Jesus. Amém.